Bom, a Páscoa já tá aí e eu já tô vendo muita gente comentar se vai comer chocolate normal ou chocolate zero, que é um pouquinho mais caro, se vai se permitir, né, comer um pouquinho de caloria a mais nesse final de semana. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então fique aí que hoje o vídeo tá bem um bate-papo, né, e eu espero que vocês gostem dessa versão de vídeo. Oi, divas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Aqui está tudo ótimo, graças a Deus. E sejam bem-vindos para mais um vídeo, né? Quem é vivo sempre aparece. Eu sei que já tá um tempo sem eu aparecer aqui no canal. E por isso eu já convido vocês a me seguirem nas outras redes sociais, que eu sou mais ativa por lá. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto assim mais sério, mas eu decidi trazer esse vídeo para vocês para tirar um pouquinho dessa neurose da gente. Eu falo da gente porque eu também tenho esse tipo de pensamento, que é sobre refeições livres, pessoas que são neuróticas, né, com essa questão de caloria, porque assim, gente, o evento mais próximo que tá para acontecer é a Páscoa, né, que é esse final de semana, propriamente amanhã, e eu já tô vendo algumas pessoas postarem justamente essa questão de comer ou não comer chocolate, incluir na dieta, ou talvez tirar até mesmo uma refeição do dia para conseguir comer aquele pedacinho mínimo de chocolate sem a consciência pesada. Hoje em dia tá muito comum, infelizmente, as pessoas estarem neuróticas com essa questão de caloria. Por exemplo, a pessoa tem um evento para ir, por exemplo, um casamento, um aniversário, e a pessoa nem foi nesse evento e ela já tá preocupada. Meu Deus, o que eu vou comer? Eu vou sair da minha dieta? Será que eu vou engordar muito aquele final de semana? E a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Quando você se preocupa em eventos desse tipo, exemplo, você quer tanto fazer uma viagem e antes de você fazer a viagem você já está preocupada se você vai conseguir manter sua dieta, se você vai conseguir treinar todos os dias, você acaba gerando um gatilho ali desnecessário. Você acaba às vezes pensando demais numa coisa que não deveria ser levado tanto à risca, né? Porque, gente, você não passa a vida toda viajando, você não passa a vida toda no aniversário, você não passa a vida toda no casamento. Então a gente sabe que no mundo de hoje, com essa magreza extrema, sendo cada vez se tornando uma coisa normal que a gente sabe que não é, quando a gente passa por um processo de emagrecimento, a gente vive todos os dias com esse gatilho, esse medo de voltar a engordar, né? Desse efeito rebote que, infelizmente, tem pessoas que voltam a engordar sim, justamente por não saber lidar com essas situações, por não saber estratégias certas para quando você acabar aquele evento, você automaticamente já voltar naquela sua rotina. Eu trouxe um evento aqui, no caso, que é a Páscoa, né, amanhã, porque, gente, eu sei, vai ter pessoas na segunda-feira falando que comeu demais na Páscoa, que chutou o balde, que às vezes vai começar até a fazer loucuras, por exemplo. Eu vou cortar o carboidrato nessa semana. Eu vou tirar minha refeição, vou fazer o jejum intermitente de uma semana. Gente, pelo amor de Deus, se você não é um atleta, pra que você vai fazer loucura? Eu sinceramente não consigo entender. Eu tô dando esse puxão de orelha aqui, gente, mas também serve pra mim. Quando eu tenho, por exemplo, alguma refeição livre no final de semana, e às vezes eu chuto o balde, ou às vezes eu confundo a refeição livre com o final de semana livre, eu tenho esse tipo de pensamento, de meu Deus, será que eu vou engordar demais? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Uma coisa que é muito comum, que as pessoas erram, é justamente ficar se pesando depois desses eventos. E a gente sabe que quando a gente muda um pouco ali no peso da balança, nem sempre é gordura, nem sempre a gente engordou aquilo ali, porque o nosso corpo retém líquidos. Então, quando a gente entende essa facilidade de sair da dieta em um evento, mas automaticamente voltar, tudo começa a fazer mais sentido. De qualquer forma, quando eu falo assim, por exemplo, de refeições livres, tem pessoas que conseguem manter a dieta fazendo essa refeição uma vez na semana, já tem pessoas que são totalmente contra, né? E quando a gente faz refeição livre, que a gente fica com esse peso na consciência de ter se permitido fazer esse tipo de refeição, nada mais é que o nosso subconsciente jogando contra a gente. E quando a gente pensa que esses eventos sempre vão existir, a gente consegue se programar melhor. Por exemplo, rodízio. Rodízio é uma coisa que eu não tenho hábito de ir, porque eu sei que às vezes eu vou comer ali de forma compulsiva, vou comer uma quantidade ali que não tem necessidade no momento, né? Então, assim, quando a gente sai de casa para ir em eventos, você consegue controlar um pouco daquela sua alimentação. E uma ótima forma, uma ótima dica de lidar com isso é não ir para esses eventos com muita fome. Por exemplo, eu sei de pessoas que às vezes vai para um rodízio que passa o dia todo sem comer, né? Vou fazer valer a pena aquele valor que eu tô pagando. E se você tá em um processo de emagrecimento,
Você não pode deixar isso acontecer. Porque você vai se permitir naquele momento, você vai comer aquela quantidade de calorias, mas no outro dia você vai estar com esses pensamentos de autossabotagem, né? De por que eu fiz isso? E a comida é uma coisa tão prazerosa, gente, isso não deveria pesar de forma negativa. E sim a gente conseguir lidar melhor com essa situação. No meu pensamento, eu acho que a gente não deveria se abster desses momentos, sabe? Desses eventos, né? Às vezes uma reunião em família, uma saída com os amigos, isso faz bem pra gente. Eu falo do lado emocional mesmo. Às vezes eu conheço pessoas que vão sair e levam a sua própria marmita. Assim, não sou contra, porque eu faço marmitas durante a semana, né, pro meu almoço. Mas assim, pra quê? Sabe? Pra que você vai sair com os seus amigos e do nada você vai tirar uma Tupperware de salada? Tipo, você tem que saber se regrar. Não vai ser naquele momento que você vai engordar. Entende do que eu tô falando? Quando eu penso em um processo de emagrecimento, vamos pensar fora da casinha. Você concorda comigo que quando a gente engorda, a gente não engorda do dia pra noite, da noite pro dia? Por exemplo, eu não dormi com 60 quilos e acordei com quase 90. Foi todo um processo de má alimentação, de sedentarismo, falta de atividade física, comendo alimentos industrializados cheios de caloria. Então, assim, eu engordei por anos. Então, seria muito cruel comigo mesmo pensar que eu vou comer hoje e vou engordar amanhã, sabe? A gente sabe que, igual eu falei mais cedo no vídeo, a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Então, do mesmo jeito que eu tive um processo para engordar, né, que foi ali no meu período de adolescência, eu tenho processo de emagrecimento. Eu vejo muito vídeo das pessoas falando assim, nossa, mas se eu começar hoje, eu vou emagrecer daqui a um ano. Daqui a um ano eu vou estar com o peso que eu quero ficar, com o corpo que eu quero ficar, meu corpo dos sonhos. Mas pensa, você demorou 20, 25, 30 anos para chegar no peso que você tá, para chegar no corpo que você tá, para você tomar uma atitude de buscar uma vida mais saudável, entende? Por que você acha que 20, 25, 30 anos engordando, trocar por um ano seria injusto? Consegue entender essa linha de pensamento? Então, quando uma pessoa engorda, ela tá há anos fazendo a colheita de uma vida sedentária, né? Igual eu já citei. Então, quando você adquire esse novo pensamento de quero mudar, quero ser uma pessoa mais saudável, quero ser uma pessoa com estética de corpo melhor, você tem que entender que faz parte de um processo. Você entender alimentos que vão te ajudar nesse processo, um treino adequado que vai te ajudar nesse processo, entender que você emagrecer, você não tem que entrar em um jejum intermitente propriamente dito, você não tem que cortar alimentos, né, igual tem as dietas malucas aí da internet, e principalmente entender que cada corpo reage de um jeito. Não vai ser a minha dieta que você vai copiar que vai dar certo para você. Nós temos corpos diferentes, nós temos densidade diferente, entende? Por exemplo, eu não consigo colocar o meu biotipo de corpo para ser um biotipo de corpo diferente, entendeu? Eu tenho ossos mais pesados, o meu tronco é mais largo. Eu não consigo pensar em manter um estilo de corpo, por exemplo, slim. Eu não tenho estrutura para manter um corpo slim. Então, quando a gente tá nesse meio da dieta, né, igual eu falo com vocês, que é a área minha de atuação profissional, a gente consegue lidar melhor com esse tipo de coisa. Então, pensa comigo, será que é uma Páscoa que vai estragar meus resultados? Será que é um final de semana, aproveitando com a minha família, com os meus amigos, fazendo uma viagem bate e volta que seja dos meus sonhos? Será que isso vai estragar meus resultados? Porque, amigas, vamos combinar que pra gente estragar resultado, primeiro a gente tem que ter o resultado. Será que a gente tem o resultado para ele ser estragado? Porque assim, o meu ápice foi 89 quilos. Hoje, atualmente, eu peso 74. Então, o meu processo de emagrecimento já está quase um ano e meio. Então, vocês concordam comigo que se eu comer um chocolate amanhã, que seja, vai estragar meu processo de emagrecimento? Será que vocês acham que isso vai acontecer? E é muito engraçado que quando a gente para pensar nestes pensamentos, né, que eu falo no sentido de não posso comer isso hoje que eu vou engordar, não posso sair amanhã, não posso sair esse final de semana que eu vou estragar a minha dieta, meu Deus. A gente pensa que são pensamentos bestas. Eu falo besta, gente, porque eu já tive muitos pensamentos assim. E até hoje eu tenho esses pensamentos, que é a autossabotagem. Então, quando a gente entra nesse mundo da dieta, do treino, que a gente passa a entender melhor como que funciona, a gente consegue lidar melhor com essas situações do cotidiano. Então, por isso, eu vim ajudar vocês e a mim também a não ficar neurótica quando aparecem esses eventos. Porque, assim, é incrível, parece que quando a gente está
na linha certinha de seguir dieta, treino, sempre aparece alguma coisa, né? Mas, amiga, sinceramente, esses eventos sempre vão acontecer. Pra ser sincera, ninguém segue 100% da dieta certinha, 100% do tempo. Óbvio, não vou colocar os atletas, né, nessa questão, porque assim, você não tem que primeiramente se comparar com o atleta, né? Pelo amor de Deus, você é atleta? Eu espero que não, né? Porque esse vídeo aqui não vai chegar nessa galera, né? Enfim. Mas, gente, não tem o porquê da gente se comparar com vida de atleta. A pessoa, ela vive disso, sabe? A pessoa tem uma equipe ali atrás disso, a pessoa tem apoio de marcas de suplemento para isso. Então, assim, de forma alguma a gente deveria se comparar, primeiramente se comparar, quem dirá se comparar com pessoas que são atletas. Então, o segredo para continuar emagrecendo é sempre conseguir achar uma linha tênue entre continuar na dieta, mas não deixar de aproveitar esses momentos da vida, gente, porque a gente entende que quer estar no processo de emagrecimento, que a gente tem que manter o nosso peso, mas isso não é 100% a nossa vida. A gente tem que entender que tem um trabalho ali durante o dia. Para quem é mãe, tem os filhos durante o dia. Para quem é esposa, tem o marido, tem a casa. Tem o tempo que você vai se dedicar para aquela alimentação. Se você faz marmita, você tem que tirar um tempo para ir no mercado, para fazer a lista de compras, para se dedicar na cozinha, justamente para montar a marmita. Então, assim, não tem como você cobrar a si mesmo uma rotina de atleta, um resultado de atleta, sabendo que a gente tem vidas totalmente diferentes. E a gente tem que entender que a nossa vida não depende, gente, só de alimentação, não depende só de dieta. Você vai entender que, às vezes, é necessário você abrir mão da sua dieta para você ter um momento de lazer. Então, assim, ter disciplina é super fundamental quando a gente fala de fazer uma dieta, quando a gente fala de manter uma vida saudável. E eu não tô aqui para falar que você tem que dizer não para tudo, mas sim começar a analisar quais momentos certos de você abrir mão, de você realmente pensar, olha, aqui vale a pena e olha, aqui não vale a pena eu sair da minha dieta, sabe? São esses momentos que são cruciais. É você, por exemplo, aprender a dizer não quando você tá saindo do trabalho e a galera fala assim, gente, vamos comer um açaí super calórico, cheio de leite condensado. É ali que você tem que pensar, beleza, eu tô com fome, o açaí vai saciar minha fome? Não. O açaí é super calórico? Sim. Então vale a pena? É nesses momentos que você tem que pensar, não, eu vou pra casa, vou continuar na minha dieta e um outro dia, quando eu tiver uma refeição livre, eu me permitirei comer este açaí, este sorvete, essa sobremesa que eu quero. Então, assim, eventos sempre vão existir. Aniversário, casamentos, eventos anuais, por exemplo, Páscoa, São João, Natal, enfim. Isso sempre vai existir, mas a gente tem que aprender a ter um lado emocional para lidar com esse tipo de situação. E é muito louco quando a gente começa a entender disso, né? Igual eu falei, que a minha área de atuação fez eu entender ainda mais como funciona na prática, né? Esse processo de emagrecimento, que não depende de dietas malucas, dietas radicais. A gente entende que quando a gente aprende a ser mais flexível, isso ajuda a gente a parar de errar com tanta frequência na nossa dieta, no nosso treino. E uma coisa muito importante que eu vejo poucas pessoas falando é justamente parar de colocar punição quando você sai daquele plano, daquela sua rotina. Por exemplo, vou citar justamente a Páscoa. Eu comi mais chocolate do que eu devia. Teve um almoço na casa de algum parente meu, chutei o balde mesmo. E aí, como forma de punição, que a gente entra aí na questão da autossabotagem do nosso cérebro, a pessoa vai querer cortar o carboidrato, a pessoa vai querer cortar, por exemplo, eu como um docinho todos os dias depois do almoço que cabe na minha dieta. Não, essa semana eu vou cortar, igual eu citei mais cedo, né, falar de fazer jejum intermitente. Sobre o jejum intermitente, tem pessoas que dão certo, mas tem pessoas que não dão certo. Por quê? Porque cada organismo reage de um jeito, né, isso daí já tá mais do que óbvio. Então, assim, você pensar que, por exemplo, eu exagerei muito hoje, gente, amanhã é outro dia. Entende? Amanhã você vai poder voltar na sua dieta, amanhã você vai poder fazer sua atividade física. Em vez de se punir em relação à alimentação, né, de cortar carboidrato, cortar açúcar, cortar coisas que não fazem o menor sentido, começa a colocar tipo assim, não, amanhã eu vou fazer 15 minutos a mais de esteira, amanhã eu vou fazer 15 minutos a mais de escada. Que tal? É uma boa opção, em vez de você se punir justamente com a comida que você exagerou. Entende? São formas de punição que não dão certo. Porque se você pensa demais, por exemplo, não vou comer o chocolate amanhã que eu poderia comer. Às vezes lá na frente você vai ativar gatilhos
que você vai usar esse chocolate, essa desculpa de você não ter comido, lá na frente você vai usar isso como desculpa para exagerar mais. Então acaba que isso não é uma troca saudável, entende? Então isso de punição é o que faz as pessoas mais errarem quando se fala de dieta, porque é o que eu acabei de falar. A pessoa regra aqui na frente, mas às vezes durante a semana pode acontecer alguma coisa, algum abalo emocional, que a pessoa vai pensar, poxa, aquele dia eu não comi tal coisa, então eu vou comer hoje. Mas como ela já está com o emocional abalado, em vez dela comer uma certa quantidade, que ela iria comer aquele dia, ela acaba levando as emoções, né? Deixam as emoções tomar conta e ela come demais. Depois que eu entrei nesse mundo da dieta, né? E comecei a entender mais, usando a minha faculdade também em prol disso, eu percebi que não tem problema ter refeição livre. Não tem o porquê eu utilizar a refeição livre como também uma zona de escape. Então, quando a gente entende mais do assunto, a gente fica mais tranquilo de ser uma pessoa mais flexível. Então, você acaba ficando mais tranquila para aproveitar esses momentos, né? Igual eu tô falando assim, desses eventos que acontecem. Por mais que eu chute o balde hoje, faça alguma refeição livre e acabo me passando, a gente entende da importância de voltar o mais rápido para a dieta. Então, assim, quando você coloca isso na cabeça, que não vai ser uma refeição que vai atrapalhar seu resultado, não vai ser um final de semana, você consegue viver de forma mais tranquila e você consegue parar de se auto-sabotar. Porque, gente, comida não tem que ser coisa negativa. Comer é maravilhoso e quando você consegue comer sem se culpar, nas próximas 24, 48 horas, parar de se culpar, é maravilhoso. E é isso que eu preciso que vocês entendam, que quando a gente fala de um processo de emagrecimento, a gente não fala simplesmente em saber fazer dieta, porque o déficit calórico não é apenas ele que vai te trazer bons resultados, né? A gente sabe que é um déficit calórico com um treino bem alinhado, com exercícios aeróbicos, se não dá para fazer todos os dias, pelo menos uma vez não, né? A cada 3 vezes na semana. Então, assim, é um conjunto de coisas que você vai adquirindo com o tempo. Então, quando você consegue entender essa importância de aproveitar os bons momentos, mas também a importância de saber a hora de voltar para a dieta, você entende que o seu metabolismo, o seu corpo, vai voltar também junto com você. Então, divas, aproveite essa Páscoa, aproveite os bons momentos que a vida te dá. E para de ficar com essa neurose de calorias. Eu sei que quando a gente passa por um processo de emagrecimento, a gente sempre vai acabar se culpando quando a gente passa um pouquinho. Porque o nosso subconsciente sempre vai fazer esse medo. Por exemplo, o meu ápice foi 89 quilos. Hoje eu estou com 74. Então, assim, por mais que eu sei que não foi da noite pro dia que eu engordei, o meu subconsciente vai querer me culpar disso. Então, é muito importante quando a gente sabe, quando a gente aprende a lidar com essa situação, porque tudo passa a ser mais leve. A dieta passa a ser mais leve, os treinos passam a ser mais leve e você para de se culpar por conta de uma única refeição. E ainda digo mais, eu acho que tem épocas que tem alimentos que nem deveriam ser calóricos, né, gente? Pelo amor de Deus. Por exemplo, os ovos de Páscoa. Uma vez no ano, é sério que uma vez no ano você acha que você vai estragar o seu processo de emagrecimento, o seu processo de ganho de massa muscular, seja lá o que você tá fazendo. Então, assim, gente, vamos parar de ser um pouquinho loucas, hein? A gente tem o ano todo pra se cuidar. Então, assim, vai aproveitar a sua Páscoa em paz. Enfim, divas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo, como eu falei lá no início, foi mais um bate-papo. Não tive esse hábito ainda de trazer vídeos assim pro canal, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Convido novamente para vocês me seguirem nas outras redes sociais, porque eu sou mais ativa por lá. E ó, um beijo, fui!